Vamos começar a nossa aula e hoje falando sobre didática e noções de planejamento e ensino. Eu sou a professora Ivone, do curso preparatório CPE. Então, vamos entender o que é didática. A didática é a parte da pedagogia que utiliza estratégias de ensinos destinadas a colocar em prática as diretrizes da teoria pedagógica do ensino e da aprendizagem. Então, para Libânio, a didática é o principal ramo de estudo da pedagogia. Por quê? Ela investiga os fundamentos, as condições e os modos de realização da instrução e do ensino. Então, a didática, cabe converter os objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino, selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos. E a pedagogia, então a gente tem que saber diferenciar o que é didática do que é pedagogia, mais ou menos, essa diferenciação aí que cai nas questões relacionadas com o concurso público. Então, a pedagogia é o estudo sistemático da educação, é a reflexão sobre as doutrinas e os sistemas de ensino, está aqui. Já a didática é uma seção ou um ramo específico da pedagogia, e se refere aos conteúdos do ensino e aos processos próprios para a construção do conhecimento. Então, vejam, enquanto a pedagogia ela pode ser conceituada como a ciência e a arte da educação, a didática é definida como a ciência e a arte do ensino. Então, vamos entender o que é ensinar e aprender aí dentro da didática. Ensinar e aprender são como as duas faces de uma mesma moeda. A didática não pode tratar do ensino por parte do professor sem considerar a aprendizagem, por parte do aluno. Então, o estudo dessa dinâmica da aprendizagem é essencial para uma didática que tem como princípio básico não a passividade, mas sim a atividade da criança. Por isso, podemos afirmar que a didática é o estudo da situação instrucional, isto é, do processo de ensino e aprendizagem, e nesse sentido ela enfatiza a relação professor-aluno. Então, a didática estuda essa situação da instrução, enfatizando aí a relação professor-aluno. E aí vamos entender um pouco a evolução histórica da didática. Bem, na antiguidade, até o século XIX, nós tínhamos o ensino da memorização, que era o ensino tradicional. Então, lá na Grécia Antiga, o ser humano era visto como um pedaço de cera, Então, ele não pensava. No século XVII, o pensamento humano era uma tábua lisa, um pedaço de papel em branco, ou seja, ele ia ser preenchido, a partir aí do conhecimento. O ensino era o quê, então? Uma repetição, começando com exercícios fáceis até os mais difíceis, Então, se o homem era um pedaço de papel em branco, com o ensino se dando pela repetição, que era o ensino tradicional, que nós já conhecemos, ele começava com exercícios fáceis até os mais difíceis. E aí, dentro dessa evolução da didática, a gente tinha um método catequético, que é um procedimento usado pelo professor de perguntas e respostas, oral e escrita. Na avaliação, o aluno reproduzia as palavras e frases decoradas sem erro, que era a memorização, A compreensão aí, então, ficava em segundo plano. E aí vamos entender alguns teóricos aí dessa época, relacionada aí à educação. E teóricos também que a gente está, inclusive esse, iniciando aí a estudar, a conhecer um pouco, que caem no concurso público. Então, quando cai de Comênios, olha aqui, ó, João Amões Comênios, lá de 1592, 1670. O maior objetivo do ser humano para ele é a felicidade, a educação tem que ajudar nessa busca. Mas o que cai de Comênios no concurso? Cai isso aqui, ó. Ele foi o autor do primeiro livro de didática, chamado Didática Magna, 1632. Autor do primeiro livro Didática Ilustrada, O Mundo das Coisas Sensíveis. Então, sobre o Comênios, em concurso público, geralmente,
cai sobre essa questão, que ele é o autor do primeiro livro de didática chamado Didática Magna, tá? Então, a gente está estudando aqui a história da educação. E aí nós tivemos o Pestalozzi, lá em 1746, 1827. Para ele, o ser humano nasce bom, o caráter é formado pelo ambiente, por isso deve-se deixar o ambiente da criança bem mais próximo do natural. Ele falava sobre uma educação escolar para todos, né? Já essa época ele foi muito importante aí para a educação, e foi o primeiro teórico a dizer que a educação deveria respeitar o desenvolvimento infantil. Então, qual o objetivo da educação para esse autor, para o Pestalozzi? Era um desenvolvimento físico, intelectual e moral da criança e do jovem. E aí nós tínhamos o método pestalozziano, né? Elementos inovadores, cálculo mental, técnicas silábicas e fonética na linguagem, estudo da geografia e da ciência, atividade intelectual com trabalho manual. Então, misturava, né, os dois. E aí, outro autor importante da pedagogia, que é muito estudado, né, que é citado aí nos concursos, é o Ebert, né, John Frederick Ebert. O ser humano é uma unidade, segundo ele, né, ao nascer não é nem bom nem mal, ele se desenvolve. Aqui, ó, a assimilação. A educação, para o Ebert, um fator determinante no desenvolvimento do intelecto e do caráter. O método era uma seleção de materiais de instruções baseada no interesse infantil, apresentação de forma organizada. O conhecimento para Ebert é uno, a escola separa em matérias só para fins didáticos e deve trabalhar de forma que o aluno perceba a relação entre as várias matérias. Então, esse era o método aí, né, do Ebert. E aí, no século XIX, a pedagogia e a didática, elas passam a se fundamentar na psicologia, na biologia, né, que aí vem vários autores que nós vamos estudar aí mais para frente, como Piaget, Vygotsky, então, a partir dessa época, né. Mas aqui, a gente tem o John Day, olha lá, 1859, 1952, da Escola Nova. Então, ele foi, né, um primeiro autor aí sobre esse método aí da Escola Nova, assim, fundamentar, né, nesse desenvolvimento da criança, no desenvolvimento aí do aluno. Então, para ele, a ação é própria do ser humano, vem antes do pensamento, defensor dos métodos ativos, né, métodos ativos, aí foi o fundador aí da Escola Nova, tá? O ensino e o conhecimento devem se relacionar com a prática, a experiência. A escola, para o John Day, era uma comunidade de trabalho, valorização do trabalho manual e adquirir o conhecimento pela experiência própria. Então, pela experiência, o aluno aí adquiria seu conhecimento. Esse é um autor também, né, de concurso públicos aí na área da educação. Aí, quando cai em relacionado a ele, é sobre essa questão aqui da Escola Nova. Então, no mundo, né, no caso aí na Europa, quem fundou a Escola Nova foi John Day, tá aqui, né, e a partir dele que veio os precursores aí da pedagogia no Brasil, né, que a gente conhece que veio com todo esse pensamento aí desse movimento, né, dessa experiência do aluno, de levar o aluno como centro, né, de colocar o aluno no centro aí dessa aprendizagem diferente, e aí ele se opunha à educação tradicional, né. E aí, nesse breve resumo da didática, a gente passa um pouco para o planejamento da ação didática. Dentro da didática, nós estudamos também o planejamento. Então, vamos entender. O planejamento educacional torna-se crucial no sentido de atingir os verdadeiros propósitos da educação do cidadão. Primeiramente, o planejamento busca direcionar a educação, considerando esse contexto nacional, regional, local e comunitário, que o indivíduo está inserido, buscando sempre uma educação que, pelo processo dinâmico, ele possa ser criadora e libertadora do homem. Então, planejar uma educação que não se limite, mas que liberte, que conscientize e comprometa o homem diante do seu mundo. Este é o teor que se deve inserir em qualquer planejamento educacional, tá aí, segundo Oliveira, né,
2007, na página 27. Então, vamos entender um pouco qual a distinção, né, a diferença aí entre planejamento e plano. O que é planejamento e o que é plano? Vamos entender. O planejamento é uma necessidade constante em todas as áreas da atividade humana, então a gente tem que planejar, né, a nossa vida, a nossa rotina, as nossas atividades. É um processo mental, supõe uma análise, uma reflexão, uma previsão. Planejar é uma atividade tipicamente humana, né? Está presente aí na vida dos indivíduos nos mais variados momentos. E aí, de acordo com o professor Nélio Parra, planejar consiste em prever e decidir sobre o que pretendemos realizar, o que vamos fazer, como vamos fazer, o que e como devemos analisar a situação a fim de verificar se o que planejamos foi atingido. Então, essa é uma definição aí, né, do professor Nélio. O plano, então, é o resultado, né, é a culminância desse processo mental do planejamento. Então, o plano, sendo o esboço das conclusões resultante do processo mental de planejar, pode ou não assumir uma forma escrita, né? Então, você tem um planejamento, quando você planeja as suas atividades, a sua vida, e aí o plano, ele é a culminância desse projeto mental, que pode aqui, segundo o conceito, né, assumir ou não uma forma escrita. Geralmente, na educação, nós temos aí os planos de ensino, então, é uma forma escrita, né, ele pode vir de uma forma escrita, que nós vamos planejar a nossa aula, né, onde o professor planeja a sua aula, de acordo com os objetivos aí que ele quer atingir, né? Tipos de planejamento na área da educação. Na esfera da educação e do ensino, há vários níveis de planejamento, que variam em abrangência e complexidade. Então, vejam, a gente tem, dentro desses tipos de planejamento na área da educação, o planejamento de um sistema educacional, né? Um sentido aí mais amplo. Nós temos o planejamento geral das atividades de uma escola, né? E o planejamento de um currículo. Além também, né, de um planejamento didático de ensino, que aí já vem para a parte mais micro, né? Planejamento de curso, planejamento de unidade didática de ensino, planejamento de aula. Então, vejam os tipos de planejamento que nós temos na área da educação. Ele começa de cima, né? Vem lá de um sistema educacional, o planejamento da escola, um planejamento do currículo, até chegar aqui no planejamento didático de ensino, no planejamento de um curso, né, de uma unidade didática e no planejamento de aula. Então, quem é professor, né, que está ali no dia a dia atuando, ele sabe que tem que estar aí planejando a sua aula, tem que estar fazendo aí esse planejamento didático de ensino, de acordo com os objetivos, né? O planejamento didático ou de ensino. Então, o planejamento de ensino é a previsão das ações e procedimentos que o professor vai realizar junto a seus alunos e a organização dessas atividades discentes e das experiências de aprendizagem visando atingir os objetivos educacionais estabelecidos. Então, planejar, prever e escolher os recursos de ensino mais adequados para estimular a participação nas atividades, prever os procedimentos de avaliação mais condizentes com os objetivos propostos, e qual a função aí do planejamento das atividades didáticas. Então, vamos entender. Atingir os objetivos desejados, essa é uma das funções do planejamento da atividade didática, superar a dificuldade, controlar a improvisação. Então, a gente sabe, né, quando você vai dar uma aula, você não tem que chegar na improvisação, né? Todos vocês são professores e sabem que para ter uma aula e ter um objetivo alcançado, a gente tem que planejar, né? A gente tem que colocar os objetivos aí do seu planejamento, o que você quer seguir. Então, você imagina, né? Eu estou aqui dando aula para vocês. Eu tive que ter todo um planejamento, eu tive que me planejar, colocar o plano, o que eu ia dar, né? Então, isso, o que acontece?
você consegue superar essa improvisação. Eu não vou chegar aqui, improvisar, vou falar da minha cabeça, vou pensar, não. Eu tenho que planejar, eu tenho que anotar o que eu vou estar dando para vocês. Não é isso? De acordo, no meu caso, com o edital aí do concurso, né, da Serra, de um possível processo seletivo. Então, essa aí é a função do planejamento, né? Para a gente controlar essa improvisação. E aí o planejamento, ele tem como função, né, prever as dificuldades que podem surgir, evitar repetição mecânica, adequar o trabalho com os recursos disponíveis. Então, quais os recursos disponíveis que eu tenho para aplicar aí no meu trabalho, no caso, né, na minha aula. Adequar os conteúdos, as atividades, os procedimentos de avaliação aos objetivos propostos, distribuição adequada do trabalho em relação ao tempo. Então, eu tenho 1 hora de aula, né? Eu tenho 50 minutos, então, de acordo com o tempo, eu vou distribuir esse trabalho aí, né? Esse meu planejamento em relação ao tempo, né? Característica de um bom plano didático de ensino: coerência e unidade, continuidade e sequência, né? Então, um bom plano de ensino, ele tem que ter coerência, uma unidade, tem que ter uma continuidade, uma sequência. Quando a gente fala sequência didática, né? Você começa um assunto, você tem que dar sequência a ele para não fugir aí dessa coerência, né? Flexibilidade, objetividade, funcionalidade, previsão e clareza. Então, tudo isso são as características de um bom plano didático ou de ensino.